vou começar falando a respeito da lei do pertencimento. O que acontece com os nossos relacionamentos? Então a gente começa a nossa vida relacional, né, nossa vida amorosa, e a gente começa a se relacionar com as pessoas. E todas essas pessoas que vão passando pela nossa trajetória, né, pela nossa vida, elas pertencem. Mas aqui há algo mais profundo, né, num relacionamento de casal. Quem pertence? Quem faz parte do meu sistema? Pertence àquele que, de certo modo, gerou-se um vínculo. E nesse caso, quem são essas pessoas, né, que pertencem? Então, pessoas com as quais nós mantivemos relações afetivas sexuais, pessoas com as quais nós eventualmente tivemos uma gravidez, ainda que tenha havido um aborto, se houve estupro, o estuprador também pertence, e pessoas com as quais a gente tenha mantido um vínculo de promessa de casamento, de promessa de convívio duradouro, né? Onde houve, de certa forma, uma promessa de constituição de família, né? Então, todas essas pessoas pertencem. E o Bert Hellinger, ele diz o seguinte: todos os que pertencem têm o direito de pertencer. Parece um tanto quanto redundante essa frase, mas o que o Bert quer dizer com essa frase é justamente que todas essas pessoas pertencem em razão do vínculo, né, que é criado entre o casal. Porém, muitas vezes nós excluímos essas pessoas, né? Nós desconsideramos que elas passaram pela nossa vida. Nós desconsideramos essa pessoa da nossa história. E aí, então, a gente não concede a ela o direito de pertencer. Então, ele vem dizer que todos os que pertencem têm direito de pertencer. E precisam pertencer. Então, todas as pessoas, essas que eu falei, né? E aí, a gente costuma dizer o seguinte: quem pertence, pertence. E quem não pertence, não pertence. Parece algo bobo, mas a gente precisa trazer isso para a consciência sempre, a fim de nos lembrarmos das pessoas que passaram e que existiu esse vínculo entre nós e elas, tá? O Bert diz o seguinte: a consciência familiar segue a lei segundo a qual todos pertencem. Todos que pertencem têm o direito de pertencer. É por isso que nessa consciência não há distinção entre o bem e o mal. O que significa isso? Essa frase do Bert está no livro Olhando para a Alma das Crianças, esse livro aqui que é belíssimo. Ainda que a gente reconheça, que a gente entenda que determinada pessoa não foi muito legal com a gente, que ela não nos fez bem, que o relacionamento não foi bom porque ela agiu mal, ainda que a gente pense dessa forma, fato é que essa pessoa pertence e a gente precisa dar a ela esse direito de pertencer ao nosso sistema. Então, aqui as nossas conclusões a respeito de esse daqui eu vou considerar porque ele foi um bom namorado, esse aqui eu não vou considerar porque ele foi um péssimo marido. Não funciona aqui. A gente vai acabar assumindo as consequências da infringência da lei sistêmica do pertencimento. Então, todos os que estabeleceram esse vínculo, que são esses que eu mencionei, eles pertencem, tá? E aí, o que acontece, né? Eu preciso reconhecer que essa pessoa pertence e dar a ela um lugar em meu coração. E o que significa dar a ela um lugar em meu coração, né? O que significa dizer isso? Significa que eu vou precisar conviver, que eu vou precisar amar, né? Nada disso. Significa tão somente que você vai precisar reconhecer a importância daquela pessoa na sua vida, na sua jornada.
e expressar gratidão porque vocês compartilharam a vida por determinado período. Então, se lembrar que em dado momento você escolheu estar com aquela pessoa e aquela pessoa escolheu estar com você. Logo, é preciso reconhecer que vocês compartilharam a vida por determinado momento. Então, dê àquela pessoa o lugar que é dela por direito e, inclusive, um lugar no seu coração. E aqui, nesse ponto, é importante lembrar que, ainda que não tenha sido muito legal esse relacionamento, é fato que num relacionamento de casal, ambos têm responsabilidades, né? Ambos têm responsabilidades. Então, aqui, a mulher assume os seus 50% de responsabilidade por tudo que deu certo e por tudo que deu errado nesse relacionamento. Agradece o parceiro pelo compartilhamento da vida e, assim, deixa com ele também os 50% de responsabilidade que ele tem com o relacionamento por tudo que deu certo e por tudo que deu errado. Dessa forma, há de fato um encerramento do relacionamento na alma. Cada um fica com o que é seu, cada um assume o que é seu. E aqui a gente não tem que falar em culpa não, tá? Não cabe aqui falarmos em culpa, mas sim em responsabilidade. Somos autorresponsáveis pelos nossos atos. E num relacionamento de casal, invariavelmente, 50% da responsabilidade por tudo é de um parceiro e 50% é do outro parceiro. Não adianta querer imputar a responsabilidade toda para o outro. Enquanto isso acontecer, você não vai ter liberado o outro aqui dentro no coração e também não vai ter se liberado. Assim, vocês não conseguem seguir livres. Então, existem pessoas que vivem um relacionamento e depois, mesmo depois de muito tempo de finalização desse relacionamento, elas não conseguem se relacionar novamente num relacionamento sério, duradouro, né? E aí, quando a gente vai, né, para uma análise mais profunda, percebe-se que a pessoa ainda está nesse julgamento de ainda imputar ao outro a culpa por tudo que deu errado, por todos os equívocos que ocorreram nesse relacionamento. Enquanto houver essa dinâmica de você querer imputar ao outro toda a culpa pelo término, pelo relacionamento não ter dado certo, você não se libera e não libera o outro para seguir a própria vida. Então, assuma os seus 50%, deixe os 50% com o outro, diga eu sigo com o que é meu e você fica com o que é seu e segue com o que é seu. E é esse processo que nós precisamos fazer com todos os relacionamentos anteriores em que houve o vínculo, né? Em que criou-se o vínculo. Volto a dizer, aqueles em que houve relacionamento afetivo sexual, aqueles relacionamentos onde houve a promessa de casamento, de constituição de uma família, ou os relacionamentos em que houve uma gravidez e também os estupros. Então, todos esses relacionamentos precisa haver, né, esse despedir-se na alma.